Hoje eu vou contar para vocês o caso Mércia Nakashima, um crime brutal que chocou o Brasil no ano de 2010. Então vem comigo! Oi pessoal, meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quintas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você curtir o vídeo, eu peço para que você deixe seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, e também me sigam nas redes sociais que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então, bora para o caso de hoje. Mércia Mikie Nakashima era uma linda jovem de ascendência japonesa, de classe média, muito alegre, sorridente, divertida, simpática, inteligente e bastante focada em seus objetivos, mas também descrita por amigos e familiares como uma pessoa de personalidade muito forte, que na época dos fatos que eu vou contar aqui para vocês, que foi no ano de 2010, estava com 28 anos de idade. A Mércia nasceu no dia 6 de outubro de 1981 na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela era advogada formada há poucos anos e era filha de Janete e de Makoto Nakashima, que em 2010 já eram separados. E ela também tinha dois irmãos, o Márcio e a Cláudia. Eles eram muito unidos, a família toda, inclusive, tanto que a mãe e a irmã trabalhavam com a Mércia no escritório de advocacia. E todos os domingos, todos eles, irmãos, primos, sobrinhos, enfim, todos, se reuniam na casa da avó para almoçarem juntos e confraternizarem ali entre eles. Uma tia da Mércia tinha inclusive dado de presente para ela um carro que ela tinha, que era um Honda Fit prata, já que a Mércia era uma sobrinha muito querida e motivo de orgulho para a tia e para toda a família. Enfim, era uma família linda e super unida e tudo mais. A Cláudia, a irmã da Mércia, que também era advogada, tinha um conhecido da turma da faculdade que estudou ali com ela, chamado Misael Bispo de Souza, que nasceu em 5 de março de 1970 na cidade de Paratinga, na Bahia. E já há alguns anos ele morava em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele atuava como advogado havia algum tempo e também era um policial militar reformado, que significa aposentado, né? Reformar um policial militar aposentado, além de já ter tentado vários cargos públicos, porém sem sucesso. Mas de qualquer forma, ele era alguém bem conhecido ali na cidade de Guarulhos. Ele também já tinha o seu escritório de advocacia com um sócio. Mas acontece que esse sócio acabou saindo da sociedade por algum motivo que não é dito nas matérias. E por conta disso, o Misael estava com muitos casos parados, já que esses casos eram trabalhistas e ele não atuava nesse segmento do direito trabalhista. Ele então perguntou para a colega, para a Cláudia, a colega de faculdade e irmã da Mércia, se ela conhecia alguém se ela tinha alguém para indicar que trabalhasse na área trabalhista. E ela então indicou a própria irmã, a Mércia. A Mércia atuava em praticamente todas as áreas do direito, mas na área trabalhista ela era realmente muito boa. Ela entendia bastante e gostava muito dessa área. Então, a Cláudia apresentou os dois. O Misael começou a passar esses casos que estavam parados para a Mércia, e esses trabalhos acabaram se tornando constantes, já que iam surgindo novos casos, e por conta disso eles ficaram amigos. E pouco tempo depois ali que eles se conheciam, ela acabou virando sócia dele no escritório dele. E eles ficavam muito tempo juntos. E não demorou muito para que eles engatassem ali um relacionamento amoroso, que durou cerca de 4 anos. A família da Mércia não rejeitou o Misael em momento algum, mas achou que o casal não era muito compatível, que eles não combinavam muito, que não tinham muito a ver um com o outro. Mas, de acordo com as palavras do irmão da Mércia, o Márcio, a princípio eles não se intrometeram. Ele também contou que o Misael foi o primeiro namorado da Mércia, pelo menos o primeiro que ela apresentou à família, né? Então nós
não temos como saber se de fato ele foi o primeiro namorado dela mesmo, que ela pode ter namorado outros que não apresentou para a família, mas o irmão diz que não, que ele foi o primeiro. O Misael era quase 12 anos mais velho do que a Mércia, já tinha sido casado, ele era separado e ele também tinha tido uma filha que em 2010, na época dos fatos aí, ela estava com 11 anos de idade, aproximadamente, e ela morava com a mãe dela, a ex-mulher do Misael. Mas o que realmente incomodava a família na Kashima não era o fato dele ser mais velho do que a Mércia, ou de já ter sido casado, ou dele ter uma filha, nada disso. O que o irmão disse posteriormente à imprensa e à polícia também é que eles não concordavam muito com esse namoro pelo fato da Mércia ser uma pessoa quando estava sozinha e outra quando ele chegava. Eles achavam aquela relação meio abusiva, como se o Misael acabasse abafando a moça, assim, tipo assim, se ela estivesse numa festa sem o Misael, ela dançava, ela ria, ela conversava com todo mundo. Ela era o que era sempre. Quando ele chegava nessa festa, ela parava de brincar, de dançar, de rir, de conversar com todo mundo e se isolava ali com ele num canto, ali numa mesinha de canto, e por ali ela ficava o resto da festa só com ele, isolada do resto da família. Óbvio que se alguém fosse lá falar com ela respondia, ela ria, ela brincava e tudo mais, mas mais séria, mais no canto dela, sozinha ali com o namorado, meio que só eles dois ali, né? E a família não gostava dessa postura dela. Eles achavam que o Misael apagava o brilho da Mércia, que ele não gostava que ela fosse expansiva, que ela fosse natural, que brincasse com todo mundo, que dançasse, enfim, que ela fosse ela mesma, né? Que ele, o Misael, deveria reprimi-la, pegar no pé dela, mesmo que a relação deles era meio tóxica, assim como se ele quisesse meio que monopolizar ela só pra ele, entende? A família também foi percebendo que ele era muito ciumento, que sempre vigiava ela por onde ela estivesse. Às vezes ficava rondando com o carro ali perto da casa da avó dela, nos domingos que eles tinham o hábito de se reunirem, para saber se de fato ela estava lá. Telefonava constantemente no celular dela, perguntando onde ela estava, queria ver o celular dela, os e-mails, enfim, essas coisas. E aí, com o passar do tempo, a família começou a achar que ele de fato era meio tóxico, e pelo menos o irmão, a mãe e o pai, mais ainda o irmão, começaram a falar que ela não devia ficar mais com ele, começaram a aconselhar a Mércia a terminar o namoro com o Misael. Claro que a família quer sempre o melhor, né? Para eles acharem que ele não era bom para ela, algumas coisas ruins eles viram ali entre o casal, né? E na própria personalidade do Misael, porque ninguém pega a birra do outro do nada, se é que podemos considerar birra. Para a família da Mércia, o Misael contava que tinha tido uma infância difícil, que a família não se importava com ele, que não eram amigos dele, que ele tinha sido rejeitado pela família a vida toda, especialmente pelo problema que ele tinha na mão direita, que faltava um dedo, era o dedo médio, que ele não tinha, e essas coisas, né? E ele dizia também que ele era o único da família que tinha conseguido estudar e que ele tinha uma vida estável. E esse também era o motivo para os familiares não quererem saber dele. Com certeza ele estava querendo dizer que a família tinha inveja dele, né? Outra coisa que ele disse mais de uma vez para a família da Mércia é que ele nunca tinha tido uma festa de aniversário, como sempre acontecia ali, que ele via acontecer na casa da Mércia, com os primos, os irmãos, todos comemoravam ali o aniversário. E que ele falava constantemente isso, meio que se fazendo de vítima. Um dia a avó da Mércia ficou comovida, ficou com dó dele e resolveu fazer uma festa para comemorar o aniversário do Misael. Já que ele nunca tinha tido uma festa de aniversário, então ele teria. A avó da Mércia então preparou essa festa, falou para ele chamar a família dele, já que a família da Mércia não tinha contato com a família do Misael, né? Então ela falou para ele chamar, porque ele mesmo não queria esse contato, né? No entanto, ele disse que não ia chamar ninguém da família dele porque ele tinha vergonha deles, porque eles não sabiam se comportar. Em momentos como esse, em ocasiões assim de festas, eles eram muito humildes e não sabiam se comportar. E também que a família dele não fazia questão de participar da vida dele. Então por aí dá para perceber que, embora a família da Mércia não visse muito futuro ali naquela relação, eles tratavam o rapaz muito bem, até festa de aniversário fizeram para ele, né? Outra coisa que foi dita depois foi que o Misael gostava muito de ostentar, que tinha um padrão alto de vida, que ganhava bem, que tinha dinheiro, que tinha carrão,
assim, meio arrogante mesmo. Então, não sabemos se por influência da família ou se por decisão dela mesma, da Mércia, ela acabou terminando o namoro com ele depois de 4 anos, em setembro de 2009. Mas eles continuaram amigos e mantendo contato ali. Eles terminaram a sociedade e ela montou um novo escritório só para ela e para a irmã e a mãe que ajudavam, né, em outro endereço. Mas o Misael era fiador dela. E ele também continuava passando casos para ela, já que ele é quem tinha os contatos, ele era bem conhecido ali na região. Então, nesses casos, quando ele passava, eles dividiam os honorários, era tudo combinado ali. Ele tinha um percentual, um pouco ficava para ela, um pouco para ele, ou seja, ela precisava dele, dos contatos que ele tinha, dos trabalhos que ele arrumava, precisava dele como fiador, e talvez por esses motivos, ela tivesse mantido a amizade com ele. Ao que parece, de certa forma, assim, ela usava ele um pouco, né? O que consta nas matérias é que às vezes ele ligava para ela e ela não atendia. Mas ela ligava para ele quando ela precisava de alguma coisa dele e ele sempre atendia. O Misael diria mais pra frente que eles tinham terminado o namoro, sim, em setembro de 2009, mas que eles continuavam saindo. Ao que parece, mesmo sem um compromisso ali, algo sério, eles iam juntos ao cinema, ao restaurante, em motéis. Ela ia na casa dele, dormia lá com ele algumas vezes, então não dá para saber que tipo de relação eles ainda mantinham. O que parece é que ela não queria mais saber dele, mas também ela queria manter ele ali para quando ela precisasse dele. Então é assim. Isso é o que dizem em todas as matérias, inclusive em entrevista do delegado aí do caso, né, posteriormente. Não sou eu que estou falando, mas diz sim que ela usava ele, né? Para a família, a Mércia já não namorava mais com ele, nem via mais o Misael. Inclusive, a família alegou que o Misael queria, porque queria retomar lá um namoro de qualquer jeito, que eles presenciaram várias vezes o Misael telefonando para ela, mas que ela não atendia, né? Enfim, então a família sabia que ele queria voltar, que ele não se conformava da relação ter terminado, mas que a Mércia não queria voltar. Isso é o que a família declarou, porque ela escondia da família que ainda se encontrava com ele. Então, para a família, eles nem se viam mais. Alguns disseram, inclusive, que ela tinha um pouco de vergonha dele, talvez por ele ser mais velho do que ela, ou por conta das roupas que ele usava. Sei, teve matérias que diziam que ela achava a roupa dele cafona e que ela só mantinha relações com ele por interesse. Mas ao certo não sabemos. Eles trocaram vários e-mails entre setembro de 2009, quando efetivamente terminaram o namoro ali para a família e para todo mundo, né? Até maio de 2010 eles trocaram vários e-mails. E em todos eles a Mércia era sempre muito rude com ele. Ela tinha uma mão bem pesada na hora de escrever. E isso magoava muito ele, que respondia os e-mails em tom de ameaça. Bom, era de fato aí uma relação complicada, né, e tóxica, eu acho, para os dois lados. Num desses e-mails, o Misael perguntou a Mércia por que ela nunca andava de mãos dadas com ele em lugares públicos, como shoppings, restaurantes, cinemas, enfim. Ela aparentemente tinha vergonha dele, sim, e ele percebia e se sentia humilhado e rejeitado, menosprezado ali. E de fato, a polícia posteriormente analisou outros e-mails que eles trocaram ali, tinha vários, né? A polícia teve acesso, que demonstravam que ela tratava ele muito mal, que ela humilhava ele, sim. E o que leva a crer que a paixão que ela tinha por ele no início do relacionamento tinha acabado, assim, da parte dela, mas não da parte dele. Ele, pelos e-mails, parecia ainda morrer de amores por ela. Então, só um adendo aqui. Eu não estou denegrindo a imagem dela e enaltecendo a imagem dele. Só estou contando o que se diz nas matérias. Até porque, a meu ver, se ela usava ele permitia. Porque burro ele não era. Um advogado normalmente é alguém bem esperto. Então eu não tô defendendo ele de forma alguma, tá? Só tô contando o que fala nas matérias. O Misael, por ser ex-policial militar, tinha um esquema de segurança. Como ele era conhecido, ele arrumava empresas e pessoas para trabalharem de segurança. Ele próprio não trabalhava como segurança, ele meio que agenciava isso aí. E é claro que ele recebia por esse bico, né? Vamos dizer assim, que ele arrumava. Então, ele arrumou numa feira, ele também arrumou num posto de gasolina e em outras empresas aí também.
também. Mas o que ficou bem conhecido foi o tal do posto de gasolina, que nós vamos falar mais pra frente, onde ele colocou um homem chamado Evandro Bezerra Silva, que fazia segurança e repassava a parte do Misael para ele. Então olha só, ele era policial militar reformado, então ele tinha sua aposentadoria da polícia por invalidez, por conta de um acidente que ele perdeu um dedo. Ele tinha os seus clientes, já que ele era advogado, tinha a parte dos honorários dos trabalhos que a Mércia fazia e também tinha parte dessas seguranças aí de empresas que ele arranjava. Então realmente de grana ele estava muito bem. Outra coisa que foi muito falado é que esse problema que ele tinha na mão direita, a falta do dedo médio, que ele não conseguia, de acordo com ele próprio, atirar com uma arma de fogo, com aquela mão, mas que ele até conseguia, se fosse o caso, atirar com a mão esquerda, se fosse preciso. E que foi por conta desse problema que ele tinha se aposentado da polícia. Além de afirmar que nunca gostou de armas, que tinha um pouco de medo e que não tinha coragem de atirar em alguém, enfim. Ele chegou a dizer que quando ele entrou para a polícia, num treinamento lá que eles tiveram que fazer, né, que a polícia fez, que simulava um confronto com bandidos, que ele teria se escondido embaixo da viatura. Como é que alguém assim entra pra polícia, né? Se você tem esse pavor todo, decididamente ser um policial não é a profissão mais indicada, não é? Bom, disseram que ele falou isso só para se defender mesmo. Mas vamos na sequência dos fatos aqui para não confundir e vamos voltar aqui pro dia em que tudo aconteceu. O fatídico dia 23 de maio de 2010, um domingo. Bom, como eu disse, em todos os domingos a Mércia se reunia com a família. E nesse dia não foi diferente, ela foi para casa da avó em Guarulhos para o tradicional almoço semanal lá, né, com a família. Após o almoço, à tarde, as crianças da casa, que eram um sobrinho dela, o filho do Márcio, e alguns priminhos começaram a jogar videogame na televisão da sala. E ela pediu para mudar, que ela não tinha paciência de ficar assistindo aquilo. No entanto, as crianças insistiram, não quiseram parar de jogar, então ela acabou decidindo ir para casa, disse que ia aproveitar o tempo livre, o finalzinho ali do domingo, para cuidar dos cabelos e de algumas coisas ali que ela tinha para fazer, para já começar a semana, né, porque ia iniciar na segunda-feira tudo de novo, né. Quando ela se preparava para ir embora lá da casa da avó, o sobrinho, o filho do Márcio, viu quando o celular da tia tocou e ele pôde ver que apareceu o nome do Misael no visor do celular, ou a foto dele, eu não sei ao certo, mas ele disse que era o Misael e que ela não atendeu a ligação e que logo depois disso a tia saiu. Isso foi por volta das 6 da tarde. A Mércia morava com o pai, já que o pai e a mãe dela eram separados, e o trajeto da casa da avó até a sua casa demorava entre 5 e 10 minutos, era bem perto. No entanto, ela nunca chegou. Nesse dia, 23 de maio de 2010, o domingo, ela desapareceu sem deixar rastros. Só que só foram perceber no dia seguinte, quando ela não chegou ao escritório. A mãe e a irmã que trabalhavam com ela notaram a ausência da Mércia, né? Ela não chegava e começaram a ligar no celular dela ali insistentemente, só que caía direto na caixa postal. Ela não atendia, era como se o aparelho tivesse desligado. E aquilo foi ficando estranho, né? Porque ela não foi vista mais em canto nenhum, ela tinha que trabalhar, tinha um monte de coisa para fazer, ela não apareceu. Eles esperaram, procuraram, telefonaram e nada. Quando então prestaram queixa na Delegacia de Desaparecidos, que fica na cidade de São Paulo, na capital, na terça-feira, no dia 25 de maio, 2 dias após o seu desaparecimento. Eles acharam que ela tinha ido fazer alguma coisa, esperaram, mas nada. Então, no dia 25, as buscas começaram. A Mércia ficou desaparecida por 19 longos dias. Durante esse tempo, esses 19 dias, a família da Mércia procurou, além da polícia, a imprensa. Sem contar que a própria família começou suas investigações com a ajuda de alguns amigos, vizinhos e familiares que montaram campana na casa da avó. O próprio irmão da Mércia, o Márcio, pediu um afastamento do trabalho dele para se dedicar exclusivamente e integralmente nas buscas da irmã, né? Lá na casa da avó, eles montaram uma central telefônica onde recebiam em torno de 4.000 ligações por dia com alguma informação sobre a Mércia. Às vezes era alguma coisa com fundamento, às vezes não, mas era em torno de 4.000 ligações por dia. E tudo
que a família ouvia, o irmão levava para o delegado responsável pelo caso, o Dr. Antônio Olim, que em vários momentos se irritou com a família, né? Mais especificamente com o irmão da Mércia, que era quem entrava em contato direto ali com o delegado, era ele que tinha esse contato direto. Todas as vezes que ele achava alguma pista nova, não todas as ligações, mas quando ele achava que tinha alguma coisa a ver, aí ele levava para o delegado. Como a gente sabe, casos de desaparecimentos não existem poucos, né? Somem diversas pessoas por dia em São Paulo. E o delegado não tinha somente o caso da Mércia para resolver, né? Ele tinha outros tantos casos, imagina quantos por dia, né? Ele não trabalhava em cima do caso da Mércia 24 horas por dia. E os constantes telefonemas do Márcio para ele acabavam atrapalhando ali e acabavam irritando um pouco o delegado, porque ele falava, pô, de novo, né, tá ligando, e enfim, e tinha hora que ele se irritava mesmo. Não só atrapalhava o serviço dele, do Dr. Olim, como as próprias investigações sobre o caso da Mércia mesmo, porque a maioria das pistas eram falsas, então ele parava de trabalhar em alguma pista que ele tinha ali, desse caso da Mércia, ou de outro também, para averiguar as pistas que eles recebiam nos telefonemas e tal, e nunca dava em nada. Então ele começou a se irritar porque atrasava mesmo todo o processo. Embora, claro, a família estivesse querendo ajudar, né? Ainda assim, então a polícia fazia o trabalho dela e a família tentando ajudar de alguma forma. Inclusive, eu vi uma entrevista do Dr. Olim, onde ele conta que quando o Márcio telefonava para ele, ele já atendia assim: fala, Márcio. Também não é fácil, né? Para nenhum lado, a gente até entende. Eu entendo o Márcio, que queria achar a irmã, mas eu também entendo o delegado, que acabava atrapalhando, enfim. É isso. Bom, logo de cara, assim que a queixa do desaparecimento foi prestada, o Dr. Olim e a sua equipe fizeram uma varredura ali pela região onde ela desapareceu, né? E no trajeto que ela deveria fazer para ir da casa da avó para a casa dela. E perceberam que ali não era local de assaltos, nem de roubo de carro, nem de sequestro relâmpago, nada. E o delegado achou bem esquisito e muito suspeito do nada ela sumir em um trajeto tão curto. Então, essas opções de roubo tal, ele já descartou. O Dr. Olim conversou com toda a família, com parentes e amigos, e com o Misael também, já que ele era o ex-namorado da Mércia e ex-sócio também, e pessoa que ainda mantinha ali algum tipo de contato, né, por ele ser o fiador dela no novo escritório, e também por ele continuar passando casos para ela, enfim. E nesses casos, as pessoas mais próximas são sempre investigadas e são sempre as que levantam mais suspeitas, né? Para a família se tratava de sequestro, não tinha outra opção, porque, né, não tinha quem tivesse raiva dela. Mas a polícia não achava assim, a polícia desconfiava do Misael e já estava na cola dele, interrogando ele e de olho nele. Mas como não tinha corpo, nem carro, nem testemunha, nada, era só uma desconfiança da polícia e mais nada. Agora, por que a polícia desconfiava do Misael? Vamos lá. Primeiro, pelo histórico do término do namoro e pela insistência dele em voltar a namorar com a Mércia, já que ele ficava ligando para ela e tudo mais, né? E a polícia, ela verificou de cara os e-mails da Mércia e os telefonemas dela também. E achou várias trocas de e-mail entre ele entre a Mércia e o Misael, e logo percebeu que ela era sempre ríspida com ele, meio que humilhava ele. E a polícia já estava acostumada com coisas assim. O delegado chegou a dizer que não há nada pior do que alguém se sentir rejeitado e humilhado. E era o caso, né? Em resposta aos e-mails dela, o delegado pegou alguns do Misael que diziam que ele não aguentava mais ser humilhado por ela, que não aguentava mais ligar para ela e ela só atender quando ela queria, que ele estava se sentindo usado, que ele estava no limite dele, que ele não ia mais aguentar aquele tipo de coisa e que ela iria acertar as contas dela era com Deus, esse tipo de coisa que o delegado inclusive entendeu ali como um desabafo, mas também como uma ameaça. Outro motivo que a polícia ficou desconfiada do Misael foi por conta dos inúmeros telefonemas dele para ela e dela para ele também, nos dias que antecederam ali o desaparecimento dela. E também no próprio dia. E isso deixou a polícia de alerta. Então, a dinâmica da polícia nessa investigação, depois de ver ali as trocas de e-mails e a conta telefônica, foi a seguinte. Primeiro, o delegado Olim perguntou ao Misael se ele tinha seguro no carro para tentar descobrir se o carro tinha rastreador e assim vigiar os passos dele naquele dia. Então ele perguntou: seu carro tem seguro? E ele respondeu todo arrogante:
Claro, eu tenho uma Sportage que vale 70 mil, na época valia isso, era um carro assim, um valor bem alto, e esse valor de 70 mil para a época era um valor alto. É lógico que eu tenho seguro, uma coisa assim que ele respondeu. E o delegado então respondeu: o senhor está bem de carro, hein? Meio irônico assim. Então o delegado mandou averiguar junto à seguradora, sem falar para ele, é claro, se o carro tinha rastreador. E ele descobriu que tinha, que a própria Mércia tinha mandado colocar o rastreador no carro, quando eles ainda eram sócios, já que foi ela quem renovou o seguro do carro. E para o seguro ficar mais barato, ela mandou colocar o rastreador, porque com o rastreador ficava mais barato, então ela falou: então põe. Ali o delegado descobriria todos os passos dele naquele dia. Segundo, ele pediu todos os telefones que ele tinha. Parece que tanto a Mércia quanto o Misael tinham 5 números cada um, vários, né? Ele deu os números para o delegado então passou esses números, tanto da Mércia como do Misael, para um especialista que trabalha em sequestros e que é fera ali em descobrir coisas, fazer combinações telefônicas, enfim. O cara é campeão brasileiro de xadrez da polícia, então ele é super inteligente, super ligado, tem uma memória de elefante. Ele bate o olho e já sabe se aquele número repetiu em outras datas. O homem é fantástico, e depois de algumas horas, esse homem voltou com o delegado dizendo: teve um dia em que a Mércia telefonou para todos os números do Misael na sequência, mas as ligações não completaram, não foram atendidas por ele. E logo em seguida ela telefonou para um 6º número, que não consta na lista de telefones que o Misael deu, e que também não completou essa ligação, ninguém atendeu. Mas em seguida, menos de 1 segundo depois dessa ligação para esse número aí estranho, nesse 6º número, né, o Misael telefonou para ela de volta. Ele podia estar retornando as outras ligações que ela tinha feito para ele nos outros números, né, e não por causa desse número diferente lá, enfim. Mas o cara, esse perito aí, como era muito esperto, ele investigou esse número, esse mesmo número, que até aquela hora não sabia de quem era, para quem a Mércia tinha telefonado, né? Ele só achava que era do Misael porque ela ligou na sequência para todos os números que o Misael tinha passado para a polícia, e ligou nesse também, né? Até ele retornar com um número já conhecido que ele já tinha passado para a polícia, lá para o delegado. O que a polícia fez então? A polícia puxou todas as ligações dele também, do Misael, das 5 linhas, né? Que o Misael tinha passado para o delegado, como fizeram com os telefones da Mércia. Nesse relatório dos telefonemas do Misael, descobriram os números que ele mais telefonava, que era para o pai, que morava na Bahia, para a filha e para lá os 5 telefones da Mércia. Ele ligava em todos. Por final, fizeram o mesmo com esse número que acharam suspeito. Para quem a Mércia teria ligado? Parecia ser do Misael, embora ele não tivesse informado aquele número para a polícia, porque a Mércia estava ligando para ele numa sequência e esse número desconhecido estava aí no meio. E logo em seguida o Misael retornou para ela, né? E bingo, mais uma vez, porque viram que nesse relatório de ligações aí desse número desconhecido, que era um 6º número, né? Que era inclusive uma linha pré-paga e não estava no nome do Misael, estava no nome de uma pessoa X aí, que constava ligações para o telefone do pai na Bahia, para o telefone da filha dele e também para a Mércia. Ou seja, aquela linha estranha também era do Misael, embora não estivesse no nome dele. Mas por que ele não tinha dado aquele número para a polícia? Então a polícia foi averiguar e mais para frente eu conto que descobriram. Terceiro motivo pelo qual a polícia desconfiava do Misael. O delegado prestou atenção nos sapatos e roupas do Misael todas as vezes que ele foi lá na delegacia depor. E reparou que ele sempre trocava de roupa, mas não de sapato. Ele sempre usava o mesmo sapato. Era um sapato marrom, que inclusive estava com uma sujeirinha, assim, bem pouco, mas estava sujo de barro seco na lateral do sapato. Era pouca coisa, mas o delegado achou suspeito. Então, ele foi até a casa do Misael com mandado de busca e apreensão e pediu para levar algumas coisas ali, umas roupas, sapatos, e claro que o Misael concordou, disse ok, né? Obviamente, ele não tinha o que fazer, ele tinha que concordar. Então, o delegado levou esse sapato, esse marrom aí que ele sempre usava, e algumas roupas que ele achava assim que eram suspeitas por algum motivo que eu desconheço, né? Alguma roupa ali, ele pegou várias e levou.
E mais para frente eu conto as conclusões aí que a polícia chegou sobre esses 3 tópicos. O Misael, percebendo que era o principal suspeito, né, para se defender e provar que não tinha motivos para fazer nada de ruim com ela, disse que eles ainda tinham um relacionamento e que continuavam saindo. Portanto, ele não teria motivos para desaparecer com a Mércia. Ele contou para o delegado que na sexta-feira que antecedeu ali o desaparecimento da Mércia, eles tinham ido ao cinema na sexta-feira e ele podia provar, já que ele tinha os ingressos do filme que eles tinham ido assistir. E também ele tinha o ticket do estacionamento e que no sábado, no dia seguinte que eles foram lá no cinema, né, no sábado à noite, a Mércia tinha estado na casa dele, eles tinham pedido uma pizza e que ele também tinha o comprovante da pizza, que ele pagou lá a pizza, né. No entanto, a polícia desconfiou dele justamente por ele ter esses comprovantes, já que ninguém guarda essas coisas, né, você paga um estacionamento e se joga fora, né. O que levava a crer que ele dissimuladamente tinha guardado provas que tinham sido planejadas antecipadamente, o que demonstrava uma premeditação ali, né? E o envolvimento dele no desaparecimento dela. Como a família da Mércia tinha falado para a polícia que ela e o Misael não estavam mais juntos, e o Misael falando que sim, que eles continuavam juntos, embora não fosse oficial e que era meio escondido, que ele se sentia meio amante da ex-namorada, enfim. O Dr. Olim telefonou para o Márcio e contou que eles estavam sim juntos ainda, que continuavam se encontrando às escondidas. E a família então começou de fato a desconfiar dele, aí parou de achar que era um sequestro, porque logo depois que a Mércia desapareceu, né, o Márcio, ele telefonou para o Misael para saber se ele sabia de alguma coisa, às vezes algum cliente que estava com raiva da Mércia, enfim, alguma coisa. E o Misael disse que não sabia de nada, que fazia 2 meses que eles não falavam e que a última vez, 2 meses antes, eles só tinham falado pelo MSN do computador, né? Que era uma rede social na época, né? E que ele não tinha mais visto ela pessoalmente. Bom, nessa hora, ele concordou com o delegado que sim, o Misael tinha culpa no desaparecimento da irmã dele, uma vez que ele tinha mentido para a família. A troco de que ele ia mentir, né? Por que ele não falou que tinha saído com ela? Enquanto isso tudo acontecia, essas investigações da polícia em torno aí do Misael, a família da Mércia continuava com as suas próprias investigações paralelas, mas até ali nada relevante que levasse a algum lugar. Embora o caso já tivesse nas mídias, saía na televisão toda hora, enfim. Um dia, o pai da Mércia, o Sr. Makoto, ele foi cortar o cabelo num barbeiro em Guarulhos e no meio da conversa ali com o barbeiro contou que tinha recebido uma informação um tanto quanto estranha ali, meio suspeita, né? Porque ele estava acompanhando pela televisão o desaparecimento da Mércia e que ele queria contar para o Sr. Makoto. Ele disse que um mecânico, que era cliente dele, da barbearia, contou que numa noite ele estava pescando, é noite mesmo, tá? É estranho isso, porque quem pesca à noite, ainda mais sozinho, né? Mas era isso, era ali por volta das 8h30, 9 horas da noite, que esse mecânico, que não era pescador, ele era um mecânico, estava ali pescando na represa de Nazaré Paulista, quando ele viu do outro lado da represa, ele estava num canto, ele viu do outro lado um carro de frente, né, parado num local assim bem escuro, mas que estava com os faróis acesos. Ele falou que no momento lá ele ouviu 2 gritos e 2 tiros. E logo depois ele viu uma pessoa sair do carro e empurrar o carro para dentro da represa. Ele pôde ver porque o carro estava ligado com os faróis acesos e ele viu o carro entrar na represa e sumir, assim, as luzes dos faróis, né? Foram desaparecendo enquanto o carro afundava ali. E ele achou esquisito, porque ele também ouviu o grito e os tiros, né? Ele não podia identificar a pessoa que empurrou o carro para dentro da represa, nem quem estava dentro do carro, nem que carro era, enfim, nada. Mas soube dizer exatamente o local onde isso tinha acontecido. Nesse mesmo dia que o Sr. Makoto ouviu essa história, ele falou com o filho, com o Márcio, que imediatamente telefonou para o delegado, o Dr. Olim. Quando o Márcio contou para o delegado sobre o que o pescador lá, o mecânico, tinha visto, o delegado na hora ficou indignado, dizendo que isso era história de pescador,
que à noite ele não estaria lá pescando, ainda mais sozinho, nem conseguiria enxergar ninguém ali, alguém empurrando o carro para dentro da represa, enfim, que tudo isso aí era história de pescador, que era bobagem, que ele não tinha que dar ouvidos, imagina, isso não faz o menor sentido, e que ele não conseguiria ir lá averiguar porque ele tinha outros casos, né? Enfim, como todas as pistas não levavam a nada, ele nem deu ouvidos a essa também. Então, o próprio Sr. Makoto e o Márcio, como eram muito conhecidos ali na região, conseguiram que alguns bombeiros fossem lá na represa no dia seguinte para mergulharem lá e procurarem pelo tal carro. Isso sem avisarem o delegado. Eles falaram, vamos lá, vamos pesquisar a gente, nem vou avisar. E foram e pronto. Isso aconteceu no dia 10 de junho de 2010, já com 18 dias completos do desaparecimento da Mércia. Os bombeiros foram e começaram a procurar, mas não acharam nada. Passaram algumas horas lá mergulhando, mas a água naquele local, ali naquela represa, é muito turva, então não dava para enxergar nada. E eles não encontraram nenhum carro, como o tal mecânico pescador lá tinha falado, né? E depois de algumas horas ali, eles saíram da represa falando para os dois, né? Para o pai e para o filho lá, né? O Makoto e o Márcio, que não tinha nada ali. E o pai da Mércia, numa última tentativa, pediu para os bombeiros mergulharem de novo em outro local, um pouquinho assim mais pro canto, assim, que era o local que desde o início ele achava que era o local certo, que a testemunha tinha falado, já que ali ele tinha identificado algumas marcas de pneu. Ele viu no chão. Embora marcas de pneus ali fossem normais, já que muitos casais de namorados iam para aquele lugar lá para namorar, né? Então marca de pneu tinha em todo canto, né? O bombeiro, por dó do homem mesmo, decidiu descer mais uma vez, mas ficou ali parado, sem nadar, sem nada, já que ele sabia que não tinha nada ali embaixo. Ele já tinha mergulhado, já tinha andado por ali e tal, não tinha nada. Então ele só desceu porque ele ficou com dó daquele pai mesmo, né? Ele estava assim com um tubo de oxigênio e não podia ver nada, então por conta da cor da água, né, ele ficou ali parado, sentadinho ali, quietinho ali, porque tinha uma rampa ali, ele sentou ali e ficou. Quando ele achou que já era tempo suficiente, acho que uns 10, 15 minutos depois que ele estava ali embaixo, ele se virou para nadar de volta até a superfície, quando ele bateu em uma lata, que era a lataria de um carro. Ele não podia ver, mas podia sentir com as mãos que aquilo era um carro, com toda certeza. Imediatamente ele subiu e fizeram o resgate do carro, quando foi constatado que de fato aquele sim era o carro da Mércia, mas ela não estava ali. O mais estranho disso tudo é que o carro tinha caído como eu posso dizer, numa base, assim, uma rampa, um desvio, eu não sei, porque tinha uma descida, aí tinha uma rampa e tinha um buraco, né? Se o carro tivesse caído um pouquinho mais para a direita, ele teria caído naquele buraco mais fundo e jamais teria sido encontrado. É coisa de Deus mesmo, né? Não tem outra explicação, porque caiu bem naquele degrau ali. O delegado Olim foi avisado sobre o achado, né, que era o carro da Mércia, e ele seguiu na mesma hora para a represa lá, né? Ele foi imediatamente para lá. Ele, inclusive, chegou a se desculpar por não ter dado ouvidos e que ele estava enganado, enfim, pelo menos ele teve essa humildade, né, de se desculpar. Bom, e lá as buscas se intensificaram para encontrar o corpo da Mércia, mas nada, não encontraram nada. Porém, no dia seguinte, um outro pescador que também estava pescando mais ou menos no lugar onde aquele primeiro lá, o mecânico pescador, estava, né? Ele encontrou o corpo da Mércia lá do outro lado da represa. Nesse momento, o irmão da Mércia, que acompanhava as buscas com o pai, foi fotografado ali, desolado. E aqui nessa foto vocês podem ver, e eu não vou falar muito disso aí não, porque dá bastante vontade de chorar, né? O corpo dela estava esbranquiçado, saponificado, como dizem, e eu pesquisei o que é isso. Saponificação é um processo transformativo do cadáver que consiste em mudança química da gordura corporal convertida por hidrólise em composto ceroso similar aos sabões, e isso acontece quando um corpo fica muitos dias dentro da água. Resumindo, o corpo dela parecia um boneco de cera branca ou de sabão mesmo. Eu não vou colocar fotos do corpo porque essas coisas não são bonitas de ver, e eu não vou fazer sensacionalismo aqui, porque o intuito do canal é somente contar uma história. Mas quem quiser ver as fotos, tem aí na internet.
morte. O irmão logo reconheceu o corpo dela pelas roupas e, obviamente, foi constatado que de fato era ela mesma pelos exames que foram feitos depois, pela necrópsia. Ela tinha marcas de 2 tiros, um no maxilar e outro com marca de entrada e saída na mão direita, e esse mesmo tiro atingiu o braço esquerdo, saindo em seguida. Então, tipo assim, né? Pegou aqui e aqui, né? Assim. E o tiro saiu para trás em seguida. Isso demonstrava que ela tinha tentado se defender, já que o tiro atingiu a mão. A necrópsia acusou que a causa dela ter perdido a vida foi por afogamento, ou seja, ela levou os 2 tiros, mas não morreu. Ela foi jogada na água ainda viva. Provavelmente ela desmaiou e nesse momento o carro foi empurrado para dentro da represa, com ela ainda viva, apenas desmaiada, e ela morreu afogada. Além disso, dela ter desmaiado e não conseguir sair dali porque estava desmaiada, né? Como que ela ia nadar para fora? Ela também não sabia nadar, então 0 de chance dela se salvar, né? Quando o corpo de bombeiros puxou o carro para fora, o corpo dela saiu pela janela com o solavanco do carro, já que a janela estava aberta, e ela boiou até o outro lado da represa. Como a água era muito turva na hora ali, ninguém viu, porque também deve ter ido por baixo, assim, né? E o corpo talvez tivesse deslizado naquele momento por baixo da água. E quando o corpo subiu às margens, já do outro lado da represa, só no dia seguinte ao resgate do carro, aquele outro pescador achou e avisou a polícia. Agora pensa comigo. O bombeiro ficou sentado por 10 ou 15 minutos esperando o tempo passar, provavelmente do lado dela, que naquele momento deveria estar sentada dentro do carro. Tenso, né? Bom, o delegado já desconfiava do Misael pelos motivos que eu já falei aqui, que eu já contei aqui para vocês. E quando localizaram o corpo da Mércia na represa, ele concluiu aqueles 3 itens que eu tinha falado, que eram o rastreador do carro, as ligações telefônicas pelas urbs, que são as antenas, né, mais próximas ali que dão sinal para o celular, e terceiro, os sapatos dele. Então, vamos por partes. Pelo rastreador, o que a polícia fez? Enfiou ele e o advogado dele num camburão e com o relatório do rastreador em mãos, partiram para a cariação. Aí foi tipo assim: onde você foi logo que você saiu da sua casa? Ah, eu fui ver minha filha que mora em tal lugar, isso por volta de tal hora. E depois, para onde você foi? Ah, eu fui na feira. E assim ele foi contando, foi narrando tudo que ele tinha feito naquele dia para o delegado. Quando o delegado disse: onde você foi às 6:30 da tarde? Ele não sabia explicar. Ali ele se enrolou todo. O delegado disse que ele suava, mas ele suava. E o advogado dele ficava torcendo a gravata, ficava torcendo a gravata compulsivamente de nervoso. E o delegado continuou: você passou em frente à casa da avó da Mércia, onde ela estava almoçando lá com a família, e logo em seguida você ligou para ela. Ela não atendeu, mas por volta das 6:30 da tarde, mais ou menos, ela retornou a sua ligação. O homem ficou branco, porque só nessa hora que ele percebeu que o delegado sabia todos os passos dele. Como que o delegado sabia por onde ele tinha passado? E o delegado continuou: o seu carro ficou parado por aproximadamente 3h30 perto de um hospital. O que você ficou fazendo todo esse tempo? E ele foi ficando muito nervoso. Mas era advogado, né? Tinha jogo de cintura, achava que tinha lábia, enfim. Aí ele disse ao delegado que ele estava com uma garota de programa. E o delegado perguntou como ela chamava, como ela era, se era loira ou morena, enfim. Onde o delegado, podia encontrar com essa mulher para ela ser o álibi dele. E nada, gente, ele não sabia responder nada disso, porque ele não esperava essas perguntas. E o homem foi ficando muito, mas muito nervoso, porque ele foi pego de surpresa. Então ele não sabia explicar nada, ou melhor, ele não conseguia provar o que tinha feito naquele dia, naquelas 3h30 que o carro ficou parado. Inclusive, teve momentos que ele disse que tinha pagado pelo programa e tinha horas que ele dizia que não, que ela não tinha cobrado. Imagina que uma garota de programa não vai cobrar, né?
Enfim, ele foi virando chacota mesmo ali. O delegado ainda falava assim: ah, você então é o galã, é o Brad Pitt, que a mulher nem cobrou nada de você porque você é o bonitão, gostosão e tudo mais. De volta à delegacia, o delegado falou sobre o número do celular que ele tinha e que ele não tinha falado pro delegado. Foi tenso isso aí, ele estava parecendo um galinho de briga. Nessa hora, surge o nome de outra pessoa que recebeu vários telefonemas do Misael no dia do crime, que o tal homem lá, o campeão de xadrez da polícia, descobriu. O nome dele era Evandro Bezerra Silva. Através daquele número de celular, o 6º número lá, inclusive, a polícia checou e viu que essa pessoa era o segurança da feira e também de um posto de gasolina onde o Misael esteve várias vezes no dia do crime e antes do crime também. Provavelmente para acertar os detalhes ali, já que a polícia suspeitava que o Evandro era cúmplice do Misael. Ele era um daqueles seguranças que o Misael arranjava aí para os trabalhos, para os bicos em estabelecimentos comerciais e que recebia um valor por isso, né, uma comissão aí por esse bico. Como o caso estava nas mídias, passava na televisão toda hora, o Evandro ficou sabendo quando o carro da Mércia foi encontrado e ele então fugiu para uma cidadezinha do interior de Sergipe, que era a cidade lá natal dele, né? Quando a polícia foi atrás dele, soube que ele tinha fugido, mas não sabia onde ele estava, né? E aí já decretou a prisão preventiva dele. Isso foi no dia 25 de junho de 2010 e ele passou a ser suspeito também. O delegado Olim, então, em posse do número do celular dele, interceptou a sua linha, né? Conseguiu um direito de interceptar a linha e rapidamente ele descobriu onde o homem estava, já que ele ouviu o Evandro falando com a mãe dele, que perguntava o que ele tinha feito de errado. Foi rápido demais, né? Como a cidade era muito pequena, uma única urbe acusou onde ele estava. O Olim pediu para a polícia daquela cidade prendê-lo. Isso aconteceu no dia 9 de julho de 2010. E em seguida ele foi até lá pessoalmente buscá-lo, lá em Sergipe. Ele foi levado a depor e confirmou que o Misael tinha tirado a vida da Mércia e que ele tinha ido buscá-lo na represa lá de Nazaré Paulista em horário combinado. E provou isso dizendo que quando eles saíram de lá, desse local onde ele marcou de pegar o Misael, já era bem tarde, bem escuro, eles deram de cara com um carro da polícia que fazia uma ocorrência de uma colisão de um carro com uma moto ali na região, quando o Misael escondeu as duas armas que ele levava, mas que não eram as armas do crime, e disse para que o Evandro passasse sem olhar, nem olha para a polícia para não chamar atenção. O delegado foi fazer esse levantamento e constatou que realmente naquela data, naquele local, teve essa ocorrência que o Evandro estava dizendo, ali exatamente naquela região, data e horário que ele disse. Porém, logo depois, ele voltou atrás, dizendo que só tinha falado essas coisas porque tinha sido torturado pela polícia. Mas, como o depoimento dele tinha sido gravado sem que ele visse, né, ele não sabia que estava sendo gravado, então isso caiu por terra, porque o delegado falou, não teve tortura não. Outra coisa que foi constatada pela perícia sobre o telefone das Urbs lá, que a filha do Misael telefonou para ele por volta das 21 horas naquele número estranho lá, aquele fatídico número, o 6º, que ele não tinha informado para a polícia e que com certeza ele tinha comprado para praticar esse crime, que foi só por isso que ele tinha uma linha a mais aí. Ela ligou para o pai, que não atendeu, e pelo horário o crime já tinha acontecido. O Misael ligou para a filha depois de outro número de celular. Esse número nunca mais foi usado, esse 6º número suspeito aí, depois dessa noite. E a polícia nunca localizou esse aparelho, nem essa linha, nem esse chip, nada. E por final, aquela história do mecânico pescador lá que viu um homem empurrando um carro ainda ligado, com os faróis acesos, para dentro da represa. Ele viu que a pessoa que empurrou o carro entrou uma parte na represa até os joelhos, mais ou menos, né? O delegado chegou a fazer um teste à noite para ver se o homem realmente podia enxergar, assim, do outro lado à noite, né? E o homem acertou tudo, tipo, ele falava, a pessoa lá do outro lado tá de pé ou sentada, isso à noite, né? E o que ele tá fazendo agora? De que lado ele está? Enfim, e o cara foi acertando tudo que o delegado falava, ele acertava. Então, de fato, ele podia enxergar à noite e ele constatou, então, que ele, de fato, viu quando a Mércia foi jogada para dentro da represa. Na conclusão, os sapatos do Misael que foram levados para a perícia
comprovou que ele esteve lá, já que encontraram no vão do sapato dele um pedaço de alga presa. E esse tipo de alga só tinha naquela região da represa de Nazaré Paulista. O Misael negou o tempo todo, alegando que nunca tinha estado naquela represa na sua vida. E durante o julgamento, que demorou 4 dias, o especialista lá que examinou a alga, ele falou: eu não sei se ele foi lá, mas o sapato dele eu tenho certeza, só se ele emprestou os sapatos dele para alguém. Outra coisa que a perícia constatou foi fragmentos de ossos numa jaqueta que a polícia tinha levado juntamente com os sapatos e algumas peças, enfim, naquele dia lá que ele fez a apreensão, né? Que ele levou o sapato marrom, ele levou uma roupa e lá tinha fragmentos de osso. Isso por causa do tiro que ele tinha disparado no queixo da Mércia, que espirrou nele. Então, mesmo lavando, ficou os fragmentos. Ficou finalmente comprovado que o Misael e o Evandro planejaram o crime. Isso por conta dos registros telefônicos e também do rastreador do carro, que mostrou diversas vezes o Misael indo até o posto para falar com o Evandro, o posto que o Evandro prestava serviço de segurança. Nessas ocasiões ele não abastecia, o que pôde ser verificado pelas câmeras de segurança ali do posto. Eles falavam do lado de fora do posto, onde não existem câmeras, corroborando o depoimento que o Evandro tinha dado e que tinha sido gravado. Ou seja, ambos tinham participação no crime e não somente o Misael. Então, a dinâmica do crime foi a seguinte: o Misael passou em frente à casa da avó da Mércia para saber se ela estava lá, já que ele estava ligando e ela não estava atendendo. Depois, ela retornou a ligação para ele e eles marcaram de se encontrar em algum lugar ali, que foi ali naquele local perto do hospital. Ele então foi até lá, onde deixou o carro parado por 3 horas e meia, e desse local até a represa de Nazaré Paulista, ele foi sentado no banco do passageiro e ela, a Mércia, foi dirigindo o próprio carro. Pela perícia que foi feita no carro depois que tiraram da represa, deu para ver que ele estava no banco do passageiro, já que o banco do passageiro estava bem para trás e ele era alto. E o banco do motorista estava bem para frente, indicando que quem tinha dirigido o carro tinha sido a própria Mércia, né, a dona do carro. Lá ele atirou 2 vezes nela, uma vez no queixo, outra na mão, já que ela tentou se defender, e depois ele saiu do carro e empurrou o carro para dentro da represa. Quando então a alga grudou no vão da sola dos sapatos dele. Na sequência, o Evandro foi buscar o Misael em horário previamente combinado, e o local ali eles já tinham combinado, e levou ele para casa dele para tomar banho e trocar de roupa, quando pelo caminho passaram por aquela ocorrência ali que eu já falei aqui para vocês. Depois que o Misael trocou de roupa, o Evandro levou ele até onde o carro dele estava parado. Tudo isso demorou em torno de 3 horas e meia, que foi justamente o tempo que o Misael falou que tinha ficado com a tal garota de programa, que nunca apareceu. A polícia fez toda a reconstituição para ver se dava tempo num Fiat Uno, que era o carro do Evandro, que foi buscar ele, né? Então a ida com um Honda Fit, a volta com o Uno, e de fato o tempo bateu certinho. Na conclusão final do delegado, foi constatado que a motivação do crime foi porque o Misael não conseguia aceitar o término do relacionamento com a Mércia. E por final foi constatado, né, que a arma do crime nunca foi encontrada, provavelmente ele jogou na represa depois do crime. Tanto o Misael quanto o Evandro foram presos preventivamente, mas menos de um mês depois, por conta ali de um habeas corpus que a defesa conseguiu, os dois foram soltos e fugiram, os dois. Em dezembro de 2010, ambos foram dados como desaparecidos e entraram para a lista de procurados pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Um ano depois, antes que o último recurso fosse julgado, o Misael se entregou à polícia em fevereiro de 2012 e foi preso. E o Evandro foi preso também em junho daquele mesmo ano de 2012. No dia 15 de março de 2013, quase 3 anos após a morte da Mércia, né, o Brasil parou para assistir o julgamento do Misael, já que esse julgamento foi 100% televisionado. Aliás, esse foi o primeiro julgamento que passou na televisão no Brasil e foi inclusive com júri popular. Após 4 dias de julgamento tenso e grandes discussões, Misael foi condenado a 20 anos de prisão pela morte da Mércia Mikie Nakashima, com agravante de motivo torpe,
pelo final do relacionamento, por meio cruel e por impossibilidade de defesa da vítima. Porém, o advogado de acusação, chamado Alexandre de Sá, entrou com um recurso por entender que a pena tinha sido branda demais. Quando em 2017 ele conseguiu aumentar a pena do Misael para 22 anos e 8 meses de reclusão. No início, ele cumpriu pena no presídio militar Romão Gomes, uma vez que ele era um policial reformado. Mas depois ele foi transferido para o presídio do Tremembé, no interior de São Paulo. Em 2020, ele conseguiu o benefício da prisão domiciliar por conta de uma brecha aí na lei, alegando que ele fazia parte do grupo de risco do C-19, mas alguns meses depois a justiça determinou que ele voltasse para a prisão. No entanto, em 2021, ele entrou para o regime semiaberto. Nesse mesmo ano, em 2021, 11 anos após o assassinato da Mércia, Misael Bispo de Souza foi oficialmente desligado da Polícia Militar de São Paulo. A decisão veio após o pedido do Ministério Público, que já havia obtido liminar que proibia o ex-PM de reaver suas 2 armas em 2019, depois dele ter ido para o regime semiaberto de prisão, né? E com o desligamento dele, ele perdeu a identidade funcional da corporação e o certificado de registro de armas, além de ter caçadas quaisquer medalhas e condecorações obtidas por seu trabalho. O ex-policial, no entanto, ainda manteve o direito à aposentadoria da Polícia Militar, já que o crime foi cometido depois dele ter sido reformado na corporação. Então é aquela coisa de já adquirido não pode tirar. Atualmente, o Misael cumpre pena em regime semiaberto na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior do estado. Nessa prisão também estão detidos lá presos de casos famosos, como o Alexandre Nardoni, do caso Isabela, o Christian Cravinhos, do caso Richthofen, e o Lindenberg Alves, do caso Eloá. Nela, Misael tem direito a saídas temporárias. Já o Evandro foi condenado em julho de 2013, no mesmo ano que o Misael, a 18 anos e 8 meses de prisão por homicídio doloso, por meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. No entanto, ele teve a sua pena diminuída para 17 anos de prisão e desde janeiro de 2022 ele cumpre pena em regime aberto. Atualmente, ele tem que se apresentar mensalmente no Fórum de Resende, no Rio de Janeiro, onde ele está morando, para dar ali satisfações ao Poder Judiciário sobre a sua situação. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da forma como eu narrei o caso aqui para vocês, como eu contei. Eu sei que ele é meio grande, né? Tem muito detalhe, então o vídeo ficou um pouco longo, mas se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de ativar o sininho de notificações e também de se inscreverem no canal. É muito importante para fazer o canal crescer. Por favor, me ajudem. Vocês que assistem sempre, não custa nada, se inscreve no canal, porque aí me ajuda bastante e faz também impulsionar o vídeo para mais pessoas. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!